Agora nós vamos falar da quebra de padrão. É uma outra técnica muito usada e que você vai usar bastante. Na hipnose, essa é uma técnica de indução rápida ao transe. É também conhecida como o aperto de mão de Bandler, mas na verdade a técnica mais utilizada nesse sentido foi adaptada de Richard Bandler por Anthony Jack. É uma indução rápida e teatral. A regra é simples. É interromper um padrão e é a forma como nós vamos usar na neuroinfluência também. Na hipnose, o hipnotista, por exemplo, dá um falso aperto de mão, ou seja, pega na mão do sujeito e leva ao topo da cabeça. Essa ação de não prolongar o aperto e levar a mão quebra a expectativa da pessoa. Ela pensa que aconteceria algo, mas a mente dela está programada para o que ia acontecer, mas na verdade a gente provoca uma outra coisa. O movimento de dar um aperto de mão é um pensamento automático, todo mundo faz isso quando alguém estende a mão. A pessoa se desliga temporariamente e entra no automático. Essa quebra de padrão de levar a mão acima ocorre quando o pensamento que está indo em uma direção acaba indo para outra. E essa quebra de padrão acontece ao fazer algo diferente do que a outra pessoa espera. Nós vamos adaptar isso para o nosso dia a dia. O pensamento automático, quando quebrado, fica mais propenso a receber instruções. Isso quer dizer, a partir do momento que o subconsciente está no automático, a gente quebra esse padrão, ele está mais propenso a receber as nossas informações. Na neuroinfluência, nós vamos usar esse princípio de uma maneira muito parecida com isso, mas com outros artifícios, para mudar o rumo de uma conversa ou sair de um papo que não interessa. Por exemplo, imagina que nós estamos aqui conversando, normalmente você está na minha frente, você está dialogando comigo normalmente, então, desculpa. Imagina que eu estava com uma caneta na mão e eu deixei essa caneta cair. O que acontece? A partir do momento que eu deixo a caneta cair, você, normalmente, ou a pessoa que vai estar na tua frente, vai dar aquela esticada no que ela está falando, vai fazer aquele ou vai pausar o que está falando. Por que isso acontece? Porque a pessoa quebrou a linha de pensamento. Você quebrou o padrão de pensamento que essa pessoa tinha. Você estava comportadinho, normal, ouvindo, olhando para a pessoa e de repente a caneta caiu. Estava tudo normal no ambiente e de repente você provocou. Sem querer a caneta caiu, sem querer entre aspas, a caneta caiu e você provocou uma quebra de padrão na mente da pessoa. Você pode continuar, eu só vou dar um pause aqui que agora vai sair tudo na minha cabeça. No dia a dia, você vai usar isso de uma maneira muito simples. Você está conversando com alguém, a conversa está indo para um caminho que você não quer, que você não deseja. Você pode ter algo na mão e sem querer deixar cair. Isso vai provocar o que nós falamos antes. A pessoa esticar, você vai perceber isso, que a pessoa vai esticar o que está falando. Ou a pessoa vai parar de falar. E quando você volta, depois de ter recolhido a caneta, o que acontece? A pessoa continua falando, talvez, ou talvez você tenha a possibilidade de entrar com outro assunto sem permitir. É uma maneira elegante de você sair de uma conversa. Você não permite que a pessoa continue. Mas é claro, você dificilmente vai fazer isso, porque isso é também deselegante. Então, você deixou a caneta cair, voltou, você vai ver que a pessoa vai continuar falando, mas você nitidamente vai perceber que ela resumiu, ela vai falar mais rápido do que ela teria. Ela naturalmente iria demorar muito mais, mas o subconsciente dela percebeu o teu desconforto e automaticamente ele resume e a pessoa termina a história mais rapidamente. Quando acontecer da pessoa parar de falar, você tem a chance de entrar com uma conversa, você tem a chance de entrar novamente, assumir o controle da conversa e levar para o caminho que você quer. Também você pode estar andando na rua e daqui a pouco um amigo seu te tira para psicólogo. Você pode simplesmente olhar para as costas dessa pessoa assim e dizer só um pouquinho, já vou aí, mesmo que não tenha ninguém que você conheça. Isso é uma quebra de padrão. Quando você voltar, a pessoa vai dizer para você assim, não, a gente conversa um outro dia. Então você tem a possibilidade de seguir. Uma outra forma que eu uso bastante, quando eu estou conversando com as pessoas e eu quero usar uma quebra de padrão, eu quero mudar o rumo da conversa, é olhar para as costas delas, olhar para trás delas dessa forma e, quando voltar, falar alguma coisa. Falar coisa do tipo assim, nossa, às vezes parece que eu estou vendo coisas, enfim.
você ainda teve a chance de falar. Então essa quebra de padrão vai ser ainda mais forte. Você pode usar várias coisas que acontecem normalmente, naturalmente, mas você só vai fazer diferente naquele momento, com a percepção de que você está fazendo de propósito para quebrar uma linha de pensamento de alguém. Então você tem a oportunidade de entrar com a tua argumentação. Uma das coisas mais interessantes que eu usei a quebra de padrão, ou que um aluno meu usou para quebra de padrão, é que uma das minhas alunas, ela morava com a sogra, e ela morava na parte de cima, era uma casa de 2 pisos, ela morava na parte de cima e a sogra morava na parte de baixo. Como não tinha nenhuma árvore na frente da casa deles, e ela ia trabalhar de carro todos os dias, de meio-dia, quando ela voltava para almoçar, ela botava o carro de ré na garagem. E quando ela ia sair, a sogra dela vinha para conversar com ela todos os dias. Era aquela lamúria. E ela era aquela situação onde ela realmente assim não tinha como dizer para a sogra que ela tinha que ir trabalhar porque ela ia se atrasar. Então eu recomendei ela usar uma quebra de padrão. O que eu disse para ela? Entra no carro, tua sogra vem conversar contigo, você abre o portão. Qualquer pessoa que passar na rua, você abre a porta, tira a cabeça para fora e grita, já tô indo aí. Fecha a porta, liga o carro e vai. Ela fez isso por 2 dias, nunca mais a sogra veio conversar com ela. E é claro, a sogra dela também nem percebeu o que ela fez, então ela não ficou chateada, não ficou brava, nada por isso. Use a quebra de padrão sempre que você quiser sair de uma conversa. Pode ser um movimento, pode ser um olhar, algo que você deixa cair. Muitas vezes, o que a pessoa vai estar te falando é uma crença muito forte. E você vai precisar fazer essa quebra de padrão 2 ou 3 vezes. Ou muitas vezes essa quebra de padrão vai precisar ser mais intensa.